Se o seu objetivo é passar em um concurso público nos próximos meses, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou dar dicas práticas de como começar a estudar para um concurso público, mesmo que o edital ainda não saiu. Será que tem como? Se você não me conhece, eu sou a Carol, além de professora, eu sou psicopedagoga e me dedico aqui toda semana a trazer vídeos novos para você. Então, se você ainda não se inscreveu, o que é que você deve fazer? Apertar aí no botão e se inscrever, ativar as notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe em primeira mão. Mas, gente, quando a gente fala sobre concurso público, é complicado, né? Por quê? Porque cada vez mais, nesses últimos tempos aí, digamos assim, os concursos públicos estão acontecendo em menor frequência. O que é bem mais recorrente é o processo seletivo, que às vezes a gente não gasta tanta energia assim para fazer uma prova de processo seletivo, sendo que aquele período, aquele prazo de contratação é um prazo temporário. Mas quando o assunto é concurso público, a dedicação vale a pena e o esforço também. Antes de um edital sair, a gente já tem que estar ali em vista. Como é que se fala? A gente vai namorando a rede, enfim, vai conversando com profissionais que trabalham lá para saber como é, o salário, se vale a pena, se não vale. É muito natural esse movimento e tudo isso também faz parte. Por quê? Porque quando aquele edital que você quer, aquela vaga específica naquele município, você já tem a clareza do seu objetivo. E isso tá acontecendo comigo também nos últimos tempos. Eu tô focando mais em concursos, em prestar provas, que esse município fica próximo da minha casa, que o salário é atrativo, entende? Já não é qualquer vaga, assim, qualquer concurso que eu vou prestar. É claro que a gente pode, sim, prestando várias provas da área da educação e, né, calibrando o nosso resultado, melhorando, enfim. Mas, sem mais delongas, quero apresentar aqui para vocês os nossos 6 passos. Já começo esse vídeo falando para vocês que quem começa antes não tem jeito, vai sair na frente. Por quê, Carol? Porque tem mais tempo de preparação e isso é muito óbvio, é lógico. E o porquê começar agora se o seu edital ainda não saiu? Eu publiquei um vídeo recentemente sobre o panorama geral dos editais, dos concursos públicos que estão acontecendo, enfim. Se você não assistiu esse vídeo, corre lá e assiste. Assim, de repente, tem um município, tem uma cidade que você se interessa e vai te ajudar também. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas, se o seu edital ainda não saiu, a melhor hora de começar é quando? Agora! Agora é a hora, né? Por quê? Porque quando você espera o edital sair para começar, você faz igual todo mundo faz. Só que quem começou lá há 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás, tá treinando com muita frequência, já tá mais maduro para o concurso. E a gente sabe que a vida de professor é uma vida muito corrida. A gente não tem muito tempo assim, um tempo, nossa, para estudar uma tarde inteira, uma noite inteira. A gente tem vida, tem casa, tem escola. Muitos de nós acaba levando o trabalho para casa. Então, os horários que deveria ali ter um tempo de lazer com a família, para estudar, se dedicar para outra coisa, acaba fazendo o trabalho da escola. Então, por isso que o melhor momento para você estudar, se o seu edital não saiu, é agora. Que ao invés de ter que se dedicar jornadas muito extensas, de repente 3 horas de estudo, 4 horas de estudo, você vai dividindo em intervalos menores, mas com qualidade, tem que estudar com qualidade. E qual é o primeiro passo então, Carol? O primeiro passo é você levantar o histórico de provas anteriores. O que você vai fazer? Vai procurar o edital e a prova do último concurso do mesmo tipo. Ah, se eu quero prestar o concurso para a Prefeitura de São Paulo, vou dar uma olhadinha no último concurso, qual foi a banca, qual foi a bibliografia que foi utilizada, certo? Tem gabaritos com os resultados publicados, enfim, como é que foi a organização, tá? E uma coisa importantíssima para falar aqui para vocês, que é olhar o edital, enfim, as referências
que foram cobradas naquele exato momento não garante que vai vir do mesmo jeito, mas já é uma base para você não começar do zero, sem nenhum tipo de referência. Importantíssimo levantar o histórico das provas anteriores, 1, 2, 3 provas, enfim, dá para olhar também, comparar as referências e ir estudando e ir treinando a partir desses editais anteriores. O passo 2, gente, é mapear a legislação que se repete. Por quê? Concurso de educação, a gente sabe, tem coisas que são recorrentes, que caem sempre. Por exemplo, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente e a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Se for algum município, sempre vai ter também o Estatuto do Magistério Público, sabe? A carreira, as jornadas, os direitos. Geralmente também sempre aparece alguma coisa relacionada à aposentadoria, sabe? Então, esse mapeamento, você vai olhar, você vai comparar, enfim, por onde eu posso começar? O que tem uma probabilidade de se repetir a partir desses editais anteriores? E, gente, dificilmente essa base muda. Ela vai permanecer ali. E o passo número 3, Carol, reforce os teóricos consagrados. Olha só, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Vallon, é muito difícil algum concurso de professor que não cobre esses teóricos da educação, né? Então, tem também vídeos aqui no canal que eu falo especificamente sobre alguns deles, vou continuar gravando, mas só de você estudar esses teóricos, esses conceitos, geralmente para vagas tanto de educação infantil como para professor dos anos iniciais, é muito frequente cair Piaget, os estágios de desenvolvimento, Vallon também com a questão da afetividade, é muito importante já ter isso mais ou menos na ponta da língua. E o que pode acontecer? É claro que, de acordo com a banca, o tipo de exigência, a forma que a questão vai aparecer na prova vai mudar, né? Às vezes são questões mais longas, ou como a FGV vai colocar ali um estudo de caso para você analisar. Só que a base é o pilar ali do seu estudo, porque é a partir dela que você vai desenvolver outras habilidades e vai aprofundar os seus conhecimentos. Passo número 4, troque releitura por revisão ativa. E aqui tá um erro muito clássico, que é a releitura, né? Eu leio, releio, leio, releio, esqueço que eu li, volto de novo. Reler o mesmo resumo várias vezes dá a sensação de estudo, mas ela rende pouco. Por quê? Porque você não acomoda aquele conhecimento. O que você precisa fazer? A revisão espaçada, mas uma questão resolvida vale muito mais do que uma releitura passiva. A resolução de questões é um método comprovado que sim, funciona, principalmente quando a gente olha os distratores, olha para a questão e vê o porquê ela está certa. A gente vai conversando com a questão nesse sentido. E isso também é uma técnica que a gente ensina para os nossos alunos, né? E aí a gente tem que voltar e aplicar. Passo número 5. Resolva as questões cronometrando. Gente, se tem uma coisa que é um desafio, é o tempo lá no dia do concurso, no dia da prova. Por quê? Porque o relógio corre. Às vezes tem uma questão dissertativa, uma redação, aí piorou. Tem gente que começa pela redação, tem gente que começa com as questões objetivas, mas o tempo é algo que dificulta e que dá um nervoso. Qual é a melhor forma de treinar? Pegar as questões da prova anterior, como eu disse anteriormente, e resolver com um cronômetro, como se fosse o dia real ali da prova. Por quê? Você vai treinar o conteúdo e também o tempo que você demorou para resolver aquelas questões. E você também vai começar a se perceber, a se fazer uma autoavaliação sobre si, né? E o que está apertando na hora da prova? É o conteúdo específico, é a redação, se tem língua portuguesa, matemática, o que é? Você consegue ter esse panorama geral. Antes de passar para o passo número 6, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já deixou o seu like aqui no vídeo? É importantíssimo porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E outra coisa também,
Se você chegou até aqui é porque realmente você está disposto ou disposta para realmente fazer a diferença e mandar muito bem no próximo concurso. E o passo número 6, acompanhe os canais oficiais. Quais são os canais oficiais? O da prefeitura, do município que você pretende prestar o seu concurso, acompanhar o diário oficial da cidade, o portal da secretaria, alguns canais que falam também sobre educação. Esse canal Descomplica Pro Carol também, que eu trago sim algumas informações sobre alguns editais que saem, mas é importante saber, porque assim você não perde o seu prazo de inscrição. Vamos fazer um checklist de tudo que vivenciamos no vídeo de hoje? Primeiro passo, levante o histórico de provas anteriores. Passo número 2, mapeie a legislação que se repete. Número 3, reforce os teóricos consagrados, aqueles que sempre estão, que é batata que vai estar lá, né? Troque a releitura por revisão ativa. Número 5, resolva questões cronometrando. E número 6, acompanhe os canais oficiais. Mas agora, comenta aqui embaixo se você está estudando para algum edital ou se você pretende começar a estudar. E faltou alguma dica aqui de estudo que geralmente você faz e que deu certo para você? Compartilha com os colegas que eu também vou adorar saber. Um abraço e até o próximo vídeo.